Olavo de Carvalho, parte 64. Leitura de hoje: O Plano e o Fato. Diário do Comércio, 11 de março de 2013. Bom dia, professor. Bom dia, menininho. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, professor. E o senhor? Sabe como que é, né? As coisas vão, voltam, a gente sobe, desce. Mas estamos aqui de novo para fazer uma leiturinha aí pros meninos aí que estão ficando aí com você aí no seu canal. Aproveitar também, né? Pois bem, professor. O senhor pode dar a honra de começar a leitura pra gente? Bom, vamos lá então. Bom dia, gente. Tudo bem? Espero que todos estejam bem aí, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, essa semana é a semana da Paixão de Cristo, hein? Então vocês vão para a igreja direitinho, faz o rosário, pede perdão para Deus dos pecados. E não esquece que a vida não é só aí embaixo, hein? Bem, essa leitura aqui eu escrevi, né? O menino já falou em 2013, né? O Plano e o Fato. E vamos lá. O caso do dicionário crítico do pensamento da direita, que lembrei no artigo Devotos de um Vigarista, é somente a figura mais extrema, caricatural e grotesca que o fenômeno assume no terceiro mundo. Mas ignorar o pensamento do adversário e tampar os ouvidos às objeções são hábitos gerais e infalíveis da intelectualidade esquerdista em toda parte. Em Thinkers of the New Left, onde examina os principais expoentes de uma escola de pensamento que ainda é mais influente na esquerda hoje em dia, Roger Scruton observa que nenhum deles jamais deu o menor sinal de querer responder às críticas feitas à teoria marxista por Max Weber, Werner Sombart, F.W. Maitland, Raymond Diero, W.A. Matlock, von Bauwerk, Popper, Hayek ou von Mises. Ô professor, Oi, menino. eu li aí os Pensadores da Nova Direita, tá aqui no canal, só avisando pra galera aí que quem quiser, vá na playlist lá e procure que este livro está narrado, do Roger Scruton. Ah, muito bem. Você também leu von Mises, né? Sim, eu li um livro dele, né, sobre... Tá aí também na playlist. Ei, tudo bem. Então quem quiser aí, vai na playlist do menininho aí e acompanha as leituras que o menino faz aí, que são leituras boas, viu, pessoal? Pra vocês terem um pouquinho de coisa boa na cabeça, em vez de ficar pondo meleca aí. Então vamos continuar. Poderia acrescentar Eric Voegelin, Cornélio Fabro, Rosenstock Huessy, Norman Cohn, Dietrich von Hildebrand, Alain Ben-Sasson e uma infinidade de outros autores merecidamente tidos também como clássicos. No Brasil, você não verá nenhum marxista discutindo as objeções de Gilberto Freire, Mário Ferreira dos Santos, J.O. de Almeida Pena, Paulo Mercadante, Antônio Paim, Orlando Tambosi, Ricardo Vélez Rodrigues, Gustavo Corsão, João Camilo de Oliveira Torres, José Guilherme Melchior. O marxismo universitário, gente, vive e prospera de ignorar a cultura universal das ideias e sonegá-la aos estudantes, porra. Ao mesmo tempo, infunde neles a impressão sedutora e enganosa de que, por terem lido os autores aprovados pelo partido, são muito cultos, grande bosta. Trata-se da forma mais extrema e radical da incultura organizada, da ignorância obrigatória, da burrice prepotente e intolerante. Enquanto os anticomunistas de todos os matizes não cessam de analisar e refutar o marxismo, pessoal, escrevendo milhares de livros a respeito, os marxistas fogem sistematicamente ao debate. São tudo um bando de cachorro no rabo na perna. Tudo um bando de cagão. Quando não se contentam em baixar sobre os adversários as mais pesadas cortinas de silêncio, dedicam-se a difamá-lo pelas costas, inventando a respeito as histórias mais escabrosas, tratando-os como criminosos, colocando-os em lista de inimigos e cumprindo à risca a regra de Lenin,
não discutir com o contestador, mas destruí-lo politicamente e socialmente, e se possível, fisicamente também, né? Esse povo é assassino, hein? Que maior prova se poderia exigir de que as pessoas que se atribuem o monopólio de todas as virtudes são as mais perversas, malignas e desprezíveis que já se manifestaram, hein? E que já infestaram a profissão intelectual. A ascensão da escória marxista, gente, ao primeiro plano da vida nacional foi e é a causa principal, ou a única, da destruição da cultura superior e do sistema educacional no Brasil, tá certo? Com áreas de escândalo e indignação, a Folha noticia a descoberta de um plano do governo militar, concebido pelo ministro Alfredo Buzaide nos anos 1970, para refrear a infiltração comunista nas universidades e órgãos de mídia. O plano não foi levado a sério, não foi levado a efeito, gente. Tanto que a era dos militares, foi o período da maior prosperidade da indústria do livro esquerdista no Brasil. E a época da conquista da mídia pelos comunistas. Mas o jornal do senhor Frias não perdoa nem a simples ideia. Que horror! Que coisa mais tirânica, mais nazista, pensar em impedir o acesso dos comunistas a todas as cátedras e todas as páginas do jornal, a todos os megafones, né? O que o senhor Frias e os seus empregados fingem ignorar, gente, é que aquilo que a ditadura quis fazer e não fez é exatamente o que os comunistas já fizeram, porra! E que já está em plena vigência nesse país, com uma amplitude e uma rigidez que ultrapassa tudo o que os militares pudessem ter sonhado em matéria de controle hegemônico dos canais de comunicação e ensino, tá certo? As gerações mais novas, que não conheceram o Brasil nos anos 60, nos anos 50, já nasceram dentro dessa atmosfera, porra. E para eles parece normal. E eles não notam diferença, gente. Mas um simples detalhe basta para mostrar o que aconteceu. O ponto de vista cristão conservador, que era oficialmente a do Estadão, era do Globo também, e parcialmente da própria Folha naquela época, está totalmente excluído, proibido, criminalizado em toda a mídia, porra! Os editoriais escritos pelos senhores Roberto Marinho e Júlio de Mesquita Filho jamais poderiam ser publicados. Hoje, nos próprios jornais que esses homens fundaram, porra. Onde o máximo que se permite, num espacinho minoritário ali, é um pouco do liberalismo coxo e inofensivo. Quando não, a pura crítica de esquerda a algum desmando ou patifaria mais vistosa do governo petista. Bem, se esta é a oposição mole e parcial, se até essa posição mole e parcial é abertamente condenada como extremismo de direita, é notório que a mídia geral de aferição mudou. E quem a mudou foi a própria mídia, porra. E se os jornais e canais de TV dão alguma abertura à senhorita Ioni Sanches, é precisamente porque esta é anticastrista, sem ser anticomunista. E suas críticas ao governo cubano são brandas e autocensuradas em comparação com as dos outros dissidentes que contam a história inteira, tá certo? Meus filhos, estes jamais aparecerão em O Globo, ou na Folha, tá certo? E alguém é capaz de imaginar hoje em dia uma novela da Globo defendendo os valores cristãos que eram tão caros ao senhor Roberto Marinho? Não aparece nem cruz nas novelas, tá certo? Porque uma simples intenção não realizada do governo militar deveria ser considerada mais repugnante e assustadora do que o fato consumado. A mesmíssima intenção realizada em muito maior escala pela esquerda triunfante e dominadora, senhora absoluta das páginas da própria Folha. A simples redação dessa mesma notícia já não revela a inversão de critérios, imposta como norma universal e inquestionável,
Que só os loucos extremistas iriam contestar, porra. E o senhor Frias não sabe ler o próprio jornal? Não enxerga que ele mesmo foi em pessoa um dos artífices do plano do ministro Buzaide realizado com signo oposto? Você vai ler o outro... Você lê o outro ou você quer que eu leia tudo, hein? Ué, professor, pode ler, eu leio... Deixa eu ver, professor. Eu leio, aí o senhor leu o terceiro, tá bom? Tá bom, então. Qual que é o que você vai ler? Também do Diário do Comércio, professor, no mesmo ano aí, ó. 2013. Debilidades. Ah, tá, eu lembro, né? Eu falei sobre os problemas da China e da Rússia, tá bom. Pode ler. Tá. Debilidades. Diário do Comércio, 2 de junho de 2013. Já expliquei em um dos mais velhos truques do movimento revolucionário que um dos mais... já errei, professor. Presta atenção aí, pô. Liga a luzinha aí, ó. Fica mais fácil pra você ler. Tava difícil pra enxergar também. Beleza, melhorou mesmo. Já expliquei que um dos mais velhos truques do movimento revolucionário é limpar-se na sua própria sujeira, cuja existência negava até a véspera. Desde a queda da União Soviética, a maneira mais usual de aplicar esse truque consiste em jurar que tudo aquilo que durante 70 anos todos os comunistas do mundo chamaram de comunismo não foi comunismo de maneira alguma, foi capitalismo. Mediante essa simples troca de palavras, a ideia comunista sai limpa e inocente de todo o sangue que se derramou para realizá-la, e gentilmente solicita da plateia um novo crédito de confiança, isto é, mais sangue, jurando que desta vez vai ser um pouquinho só, um tiquinho de nada. Por exemplo, varrer Israel do mapa ou exterminar a raça branca. Eu sempre ouvi falar que na escola, né, professor, que o comunismo de verdade nunca foi aplicado. Isso aí é desculpa universal, porra. Não tem como aplicar mesmo o comunismo, mas ele vai estar sempre sendo tentado. Essa porra aí é uma desgraça. Não funciona, mas atrapalha a vida de quem está tentando fazer as coisas acontecer. O apresentador dessa modesta sugestão não explica nunca como bilhões de pessoas inspiradas na teoria histórica mais científica de todos os tempos, insuperável no dizer de Jean-Paul Sartre, puderam se enganar tão profundamente quanto aquilo que elas mesmas estavam fazendo. Nem como foi que ele próprio, subindo acima de Lenin, de Stalin, de Mao Tse-tung e de tantos luminares do marxismo, foi o primeiro a ver a luz. Nem muito menos explica como é possível, de uma teoria que ensina a unidade substancial de ideia e prática, obter uma separação tão radical dessas duas coisas que uma delas saia inteiramente limpa e a outra inteiramente suja. Mas esse pessoal é assim mesmo. Quando chega na página seguinte, já esqueceu a anterior. 2 exemplos recentes vêm-nos da senhora Lúcia Guimarães, que é talvez o caso mais típico de ignorância elegante no jornalismo brasileiro, e da senhorita Ioni Sanches, uma abnegada que procura salvar a imagem do comunismo cubano, isolando-a de um breve erro de percurso de apenas meio século. O argumento das duas é substancialmente o mesmo. Não se pode culpar o comunismo por nada que aconteceu na União Soviética, na China, no Camboja e em Cuba. Porque o comunismo é a posse e o domínio dos meios de produção pelos proletários, e não pelo Estado, como se viu nesses lugares. Dona Lúcia chega a passar pito no dramaturgo David Mamet, porque este diz que a doce promessa de Karl Marx, abre aspas, de cada um conforme suas possibilidades, a cada um conforme suas necessidades, fecha aspas, não passa de uma expressão cifrada para justificar a expoliação de todos pelo Estado. Em todos os regimes comunistas, foi isso o que se deu realmente.
mas ainda assim Dona Lúcia assegura que o dramaturgo, abre aspas, levaria nota baixa a um marxismo, porque o espantalho invocado por Mamé estava pensando numa utopia do proletariado, não no Estado. Fecha aspas. No mesmo sentido, pronuncia-se Ioni Sanches para jurar que em Cuba nunca houve comunismo, apenas capitalismo de Estado. Pode essa, professor? Esse povo aí, eles, se possível, eles negam que a mãe deles é mãe. É complicado, viu? Não é preciso observar que assim, com um estalar de dedos, a teoria que se apresentava como idêntica à sua encarnação histórica se torna uma ideia pura platônica, um ente metafísico, separado, imune a toda contaminação deste baixo mundo. Eu não seria cruel de esperar dessas duas criaturas a compreensão dessa sutileza, mas poderiam ao menos ter lido um dos mais célebres parágrafos de Karl Marx, no Manifesto Comunista. Abre aspas para o parágrafo mais conhecido. A última etapa da Revolução Proletária é a constituição do proletariado como classe dominante. O proletariado servir-se-á de sua dominação política para arrancar progressivamente todo o capital da burguesia, para centralizar todos os meios de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado. Fecha aspas. Aí não existe, no mais mínimo que seja, o antagonismo que aquelas duas inteligências iluminadas acreditaram enxergar entre o Estado e o proletariado. O Estado é o proletariado organizado. O proletariado organizado é o Estado. E o proletariado organizado não é outra coisa senão o partido. A profecia da autodissolução do Estado, na apoteose dos tempos, é somente uma figura de linguagem, um jogo de palavras, uma pegadinha infernal. Marx explica que, como tudo pertencerá ao Estado, este já não existirá como entidade distinta, mas a própria sociedade será o Estado. É uma curiosa inversão da regra biológica, de que, quando o coelho come alface, não é o coelho que vira alface, mas o alface que vira coelho. Se o Estado engole a sociedade, não é o Estado que desaparece, é a sociedade. Que a sociedade dominada, esmagada e anulada não sinta mais o peso da dominação, não quer dizer que esta não exista, mas que o dominado está exausto e estupidificado demais para tomar consciência dela. É aquela parte que o senhor falou, né, professor, do pica. Mas é bom não comentar mais desse jeito aqui, porque pode, né, o pessoal aí dar um boicotinho no canal aí. Mas quando você não tá sentindo, é porque já entrou tudo, né? É isso aí, meu. É o totalitarismo perfeito em que, nas palavras de Antônio Gramsci, o poder do partido-Estado não é percebido como tal, mas se torna uma autoridade onipresente e invisível, como a de um imperativo categórico de um mandamento divino. Um exame atento dos textos de Karl Marx teria bastado, em plena metade do século XIX, para perceber neles o Gulag, o Laogai e centenas de milhões de mortos, todo o terror e misérias dos regimes comunistas como consequências incontornáveis da própria lógica interna da teoria, caso tentassem sair do papel para encarnar-se na história. Marx, Engels, Lenin, em pessoa, reconheceram isso inúmeras vezes, enaltecendo o genocídio e a tirania como porteiros da história. Que decorridos 160 e tantos anos, ainda hajam tantas pessoas que insistam em explicar, como fruto de desagradáveis coincidências, aquilo que a própria teoria exige como condição sine qua non de sua realização, é de certo uma das provas mais contundentes de uma debilidade intelectual, que não deixa de refletir talvez alguma debilidade de caráter.
O último artigo de hoje, professor Sorlê, está no capítulo de decadência. Vamos lá. Bem, pessoal, este último artigo aqui, né, da leitura de hoje, chamado Saudades do Jornalismo, eu escrevi em 2012, um ano antes, né, no Diário do Comércio também, dia 23 de abril. Bom, se em 2012 eu já estava sentindo saudade do jornalismo, você imagina hoje. Vocês não têm nem a sombra de jornalismo mais. Mas vamos lá. 4 ou 5 décadas atrás, você abria os jornais e encontrava análises políticas substantivas, gente. Fossem de esquerda ou de direita, tá certo? Os articulistas ainda acreditavam numa coisa chamada verdade e faziam algum esforço para encontrá-la, tá certo? Eram também homens de boa cultura literária. Conheciam e respeitavam o idioma. Tenho saudades dos longos artigos de Júlio de Mesquita Filho, Paulo Francis, Antônio Linto, Paulo de Castro, José Lino Greenwald, Nicolas Boyer, Gustavo Corsão, do próprio Oliveiros da Silva Ferreira, que está vivo mais longe da mídia diária, e tantos outros, tantos e tantos, gente. Hoje em dia, temos puros polemistas, que não investigam nada, porra, não explicam nada, não fazem nenhum esforço intelectual, não tentam entender coisa nenhuma. Só toma posição, porra. Lavram sentenças como juiz e dita regra, Também eu já via, então. Naquela época também tinha, mas como escreviam bem, Carlos Lacerda, Nelson Rodrigues, Raquel de Queiroz, eram provavelmente os melhores, é certo? O próprio Otto Maria Carpo era do time, gente. Contrastando com a destreza dialética alucinante da sua crítica literária, os artigos de política que publicava no Correio da Manhã, produzidos em série, como que por automatismo, eram translados servis das palavras de ordem do partido, do qual, em pleno declínio de suas faculdades intelectuais, eles se fizeram companheiro de viagem por puro medo da ditadura, talvez até do desemprego. Estão repletos de erros pueris, desinformação comunista grossa. Mas nele, gente, ainda se reconhece o pulso firme do escritor. Do outro lado, havia, por exemplo, David Nasser. Sempre se sabia de antemão o que ia defender ou atacar. Mas com que graça se repetia, variando as formas a ponto de fazer as opiniões mais estereotipadas soarem como novidades, A genialidade já morreu, gente. Tudo isso está morto e enterrado. Em toda a grande mídia, só raros colunistas ainda honram o idioma. E o melhor deles não é brasileiro, é português, João Pereira Coutinho. Leio com satisfação Reinaldo Azevedo, o mais informado. Hoje ele está meio sepultado, professor? Ele pode ser um mó canalha, mas ele sabe escrever. E o Nil Ferreira é o mais engraçado. Os outros que dão gosto estão só na internet, Em todos os grandes jornais, ninguém escreve com a seriedade de Heitor de Paola, a elegância de Percival Pugina, a inventividade de Yuri Vieira, a precisão vernácula de José Carlos Zamboni, a erudição bem-humorada de J.O. de Meira Pena. Os outros que me perdoem, A lista dos melhores excluídos não tem mais fim. Nas faculdades estuda-se, por incrível que pareça, gente, a decadência do jornalismo brasileiro. Mas lança-se a culpa em tudo, menos nos jornalistas, cacete! Como se a má pintura não fosse nunca obra dos maus pintores, ou a comida sempre fosse ruim, a despeito dos excelentes cozinheiros, A classe tem um tremendo espírito de corps quando lhe interessa, mas nunca faz um julgamento sério dos próprios atos. Uma avaliação realista do seu impacto na sociedade. Narra sua história como se fosse autora de tudo o que é bom, vítima inerme de tudo o que é mal. Nada, absolutamente nada lhe dói na consciência. Não lhe ocorre nem mesmo a conveniência de um vago meia-culpa por ter ocultado o Foro de São Paulo ao longo de 16 anos, praticando a censura com mais eficácia, amplitude e tenacidade do que a Polícia Federal nos tempos dos militares. Sua falsa autoimagem raia
a sociopatia pura e simples. Nos anos da ditadura, pessoal, como o da liberdade de imprensa e a liberdade de ação da esquerda sofressem juntas as mesmas restrições oficiais, amplamente inoperantes na prática, jornalismo e esquerdismo se deram as mãos na luta contra o inimigo comum. Foi justo e oportuno, mas decorridas 3 décadas do fim do regime, a aliança de ocasião não quer admitir que seu tempo passou, gente. Que não há mais inimigos armados contra os quais o fingimento é a única defesa da parte mais débil. Professor, nossa, professor, só fala de 70, de 68, 64, canta aquelas músicas chatas de revolucionário, o povo nem gosta mais de ser, nem sabe porque esse povo parou no tempo, eles vivem do passado. E o pior de tudo é que eles não conseguem transmitir isso para a nova geração também, mas fica essa coisa chata, né? É por isso que só tem retardado hoje na esquerda, gente. Na época a esquerda, naquela época, a esquerda já dominava a mídia, né? Mas fazia-se de coitadinha, de nanica, de excluída. Oprimida nas ruas e nas praças, discriminava os direitistas nas redações, como a intelectualidade acadêmica fazia nas universidades, né? Reproduzindo às avessas, no microcosmo da profissão, o controle repressivo que o governo exercia na escala maior em torno. Hoje ela domina o país inteiro, porra! E o que era precaução tática, compreensível, se tornou instrumento de perpetuação de poderes e prestígios merecidos. A arma dos fracos tornou-se uma gazua na mão dos fortes, hein? Nunca ao longo de todo o período militar, hein, gente? Nunca a esquerda esteve tão amordaçada quanto a direita conservadora, especialmente religiosa, está hoje na grande mídia, hein? E para camuflar esses tais coisas, gente, é preciso eternizar o luto, alimentar e realimentar, com um jorro constante de lágrimas forçadas e caretas de pavor fingidas, padecimentos e temores velhos de mais de 1/4 de século. Essa é a mentira estrutural que está na raiz de todas as degradações do jornalismo brasileiro, tá certo? É a proibição total da sinceridade. A destruição da linguagem vem daí, tá certo? Ninguém pode escrever direito quando vive de se esconder de si mesmo. Terminamos. Obrigado, professor. Obrigado a você, menininho. A gente continua aí quando você pegar de novo o livro aí, você me chama, tá bom? Tá bom, professor. Boa semana. O senhor vem na procissão com a gente? Pois, se você estiver aí, por aí, você me chama aí que a gente vai lá participar com você, tá bom? Tá bom, professor. Papai do céu abençoe a todos que ficaram aí. A gente se encontra na próxima leitura. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais.